sejam salvas pelo seu amor. Te pedimos, em nome de Jesus, nosso bom pastor. Amém. Muito bem, então vocês podem ir com a professora Ana lá para a escola bíblica. Queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, que Deus Espírito Santo colocou a fé em cada uma dessas crianças, em cada um de nós, também nos conduza. Quando nós queremos refletir nesta noite, não sobre um dos textos do culto, mas sobre esse tema. Qual é a tarefa, qual é a grande tarefa de um pastor? Eu e meus colegas que estamos aqui, o Guilherme, que é o Henrique, que é um estagiário, como nós já fomos. Quando nós passamos pelo seminário, nós somos ensinados a pregar a palavra de Deus, o texto ou um tema, com a máxima fidelidade possível. Pregar para expor e aplicar os textos da Bíblia para nossas vidas práticas, para a vida de filhos de Deus. E, geralmente, nós fazemos isso. A gente lê um texto do dia, ou usa mais de um, ou às vezes em ocasiões especiais, textos especiais, e tenta transmitir, retransmitir o que Deus nos traz na palavra. Hoje eu vou fazer, de certa maneira, a mesma coisa, mas também de maneira diferente. Nessa mensagem de despedida de pastor de vocês aqui, eu quero falar então sobre qual é a grande tarefa de um pastor. De onde ele tem autoridade para essa tarefa? O que ele quer alcançar com essa tarefa? E qual deve ser a atitude dos membros da igreja diante dessa tarefa do pastor? E por que eu vou fazer um pouquinho diferente? Porque hoje eu vou praticamente só ler textos da Bíblia para responder cada uma dessas perguntas que tem a ver com esse tema. Então vocês vão reparar que eu vou olhar bastante aqui. Eu coloquei todos os textos aqui, os que eu selecionei para isso. Então a primeira pergunta que eu coloquei é: qual é a grande tarefa de um pastor na igreja? Mas para muita gente está claro. Talvez para alguns aqui ou fora daqui não está bem claro. Então eu vou ler alguns textos, começando no Antigo Testamento. Isso é um lembrete também para mim, para os meus colegas, futuro pastor. Para alguns de vocês, quem sabe um dia também vai ser pastor. Malaquias 2, Deus diz assim: os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles, para saber o que é direito, pois os sacerdotes são mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Em Colossenses capítulo 1, Paulo diz: Deus me escolheu para ser servo da igreja, e me deu a missão que eu devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Assim nós anunciamos a Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos, ensinamos cada pessoa, a fim de levarmos todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Em 1 Coríntios 1 e 2, Paulo diz também: nós anunciamos o Cristo crucificado, porque quando eu estive com vocês, eu resolvi esquecer tudo, a não ser Cristo, principalmente a sua morte na cruz. E ainda, em Romanos 10, Paulo diz assim: como as pessoas poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras dizem
Como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E assim haveria muitos outros textos para dizer qual é a grande tarefa do pastor. Segunda pergunta que coloquei é: de onde o pastor tem a autoridade para essa tarefa? Lá em Lucas 10, lemos assim: Jesus disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Ou seja, Jesus está dizendo: você tem a minha autoridade para pregar a minha palavra. Em Gálatas 1, Paulo diz assim: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que eu estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria o servo de Cristo. 1 Tessalonicenses 2, lemos assim: aquilo que nós anunciamos não se baseia em erros ou em má intenção, e também nós não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou. E Ele nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, porque Ele põe à prova as nossas intenções. E ainda em 1 Coríntios 4, Paulo diz assim: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que o Senhor exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Também poderíamos citar vários outros textos. Mas vamos para a terceira pergunta: o que o pastor quer alcançar com o seu trabalho? Paulo, lá em 2 Coríntios 5, diz: Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que vocês se tornem seus amigos. Portanto, nós estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus transforme vocês de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a sua vontade. Em Filipenses 1, lemos assim: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais, e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o que é melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. E ainda, em 2 Coríntios 6, Paulo diz assim: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem! Este é o tempo que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Também em Efésios 4, ainda lemos: foi Deus quem deu dons para as pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Novamente, podemos citar outros textos do que o pastor espera como resultado da sua tarefa. E o pastor não está sozinho, então a próxima pergunta é:
Qual deve ser a atitude dos membros em relação ao seu pastor e à sua tarefa? 1 Tessalonicenses 5 diz assim: irmãos e irmãs, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Em Hebreus 13 está escrito: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, porque eles cuidam sempre das suas necessidades espirituais, porque sabem que eles vão ter que prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles vão trabalhar com tristeza. Isso não ajudará vocês em nada. Em Hebreus 12 também lemos: tenham cuidado, não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir aquele que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos nós escaparemos se nós rejeitarmos aquele que do céu nos fala. E ainda, Pedro e Tiago dizem assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Então, meus irmãos, agora eu quero resumir o que eu disse aqui. A tarefa do pastor, a sua grande tarefa, é pregar toda a palavra de Deus com fidelidade. A lei para mostrar o nosso pecado, o evangelho, não só para mostrar, mas para dar o perdão de Deus em Cristo. E, junto com isso, administrar os sacramentos. A autoridade do pastor vem de Cristo, da sua palavra, não vem dele mesmo. E seu grande objetivo é levar as pessoas à fé em Jesus e guiá-las nesta fé até o fim, para que elas finalmente sejam recebidas na vida eterna. A atitude dos membros deve ser ouvir e respeitar o pastor como mensageiro de Deus. Então, junto com ele também aprender e praticar a palavra de Cristo, para ficar firmes na fé em Jesus, para levar essa fé a todas as pessoas que puderem nesta vida, neste mundo. Meus irmãos, é isso que eu tentei fazer aqui entre vocês, nesses 3 anos e meio em que nós estivemos juntos. Certamente, eu tive muitas falhas. E se alguém esperava que não tivesse, esqueceu que eu também sou pecador. Certamente falei muito. E não tenho nenhum problema em pedir perdão a quem eu falei, especialmente pedir perdão a Deus. Mas também, meus irmãos, com muita alegria, eu vi pessoas serem atingidas e transformadas pela palavra de Deus. E hoje são pessoas consagradas a Jesus. Eu também tive tristezas. Eu vi muitos irmãos, infelizmente, desprezando a palavra e sacramentos. Não estando aqui na casa de Deus, como diz o primeiro, o segundo e terceiro mandamento. Não vivendo como pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Com fraquezas, com defeitos, com temor a Deus. Eu procurei cumprir entre vocês a maior missão que Deus me deu. A maior missão que Deus dá ao pastor Elmar, ao pastor André, ao Henrique, aos demais pastores do distrito da IELB. Eu procurei entre vocês semear a palavra de Deus a cada semana, a cada pessoa, em cada culto, em cada reunião, cada visita, cada estudo bíblico online ou presencial. Tentei fazer o melhor. Tenho certeza que meus colegas também tentam. A gente, como pastor, também é tentado a não fazer o que é certo. Por isso é muito importante, meus irmãos, algo que eu sei que vocês fazem, vocês devem continuar fazendo.
orar por mim, orar por cada pastor. Porque o diabo é inimigo da gente também. E ele quer fazer a gente ser infiel ao nosso ministério. O próximo pastor de vocês aqui vai ter a mesma missão. E essa congregação, eu tenho certeza, ela vai continuar a crescer na fé, no testemunho, nas ofertas, no trabalho de evangelismo, quanto mais vocês ouvirem a palavra anunciada pelo pastor enviado por Deus. E quanto mais junto com o pastor vocês trabalharem para levar essa palavra a mais gente, para levar Cristo para todos, com as suas palavras, com a sua participação ativa aqui, porque as pessoas veem isso, e com o seu testemunho no dia a dia, com palavras, ações com a sua vida. Meus irmãos, vou tomar uma água que secou. Eu quero concluir essa missão aqui entre vocês e concluir essa mensagem lendo um texto de Paulo também, em Colossenses 3, versículos 12 a 17. Paulo diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros. Suportar aqui não é só assim, eu vou aguentar aquela pessoa. Suportar quer dizer dê suporte. Deem suporte uns aos outros. Perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, perdoem-se. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro, quer dizer, o juiz do coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem, diz Paulo para todos nós, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu oro para que o Senhor conceda a vocês um pastor que tenha essa principal característica, seja fiel ao Senhor, na grande tarefa que Ele tem de comunicar, transmitir a vocês os dons da graça de Deus, a palavra e os sacramentos. Que assim seja. Deus nos conceda. Amém.